noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, para podê-lo louvar e engrandecer o nome do Senhor. Estamos aproximadamente 40 dias desse isolamento social, recomendado pelo Ministério da Saúde, recomendado pelo governo. Pelo que vemos, parece que alguns, se caso não diminuir, os casos provavelmente irão aumentar. O estado do Maranhão decretou lockdown em 4 cidades, isolamento total, pensando em tentar diminuir essa taxa. O fato é que esse isolamento tem mexido, conosco, tem mexido com as pessoas, e nesse isolamento tem dois lados, Tem o lado que as pessoas têm aprendido com algumas sendo ensinadas através desse isolamento, com alguns aprendizados, passado mais tempo com a família, mas ao mesmo tempo estão vivendo preocupado concernente ao amanhã, como irá tratar desta família, Eu vi uma reportagem de um homem dizendo que agora nesse isolamento ele está descobrindo os problemas de seus filhos. Então ela tem trazido algo de ensino, mas ao mesmo tempo este mesmo homem nessa reportagem diz que também está preocupado como será o dia dele amanhã, concernente a cuidar do seu filho, tratar de seu filho. Temos refletido sobre várias coisas em nossas vidas nesse isolamento. E eu pensando em tudo isso, como tem sido difícil, Tem sido muito difícil não poder estar reunido com os irmãos, além de tudo, estar exercendo também, a nossa consciência de cidadão, estar se protegendo e protegendo ao próximo. Foi quando eu vi e me lembrei de um homem na Bíblia que também passou por certo período de isolamento, um homem que muitos historiadores, estudiosos nos diz que passou também por um período de isolamento domiciliar, que está lá em Atos, capítulo 28, versículo 30 ao 31. A Bíblia nos diz sobre o apóstolo Paulo, que ele ficou 2 anos preso em uma casa. E foi aí que nasceu no meu coração, nesse mês de maio, nós estarmos falando sobre reflexões no isolamento. Porque daí, desta prisão, deste isolamento de Paulo, Paulo envia 4 cartas, com reflexões, com ensinamentos, com conselhos. Ele envia uma carta a Filemon, outra carta a Colossenses, outra aos Efésios e outra aos Filipenses. Então, nesse mês de maio, nós iremos meditar sobre reflexões no isolamento, na ideia de que Paulo passou esse período nessa prisão domiciliar, mas o Evangelho de Deus não ficou preso. Ele mesmo disse que ele era embaixador em cadeias. Então nós iremos meditar em algumas breves reflexões sobre o que o apóstolo Paulo ensinou, mesmo estando vivendo
neste isolamento. E hoje eu quero meditar com os irmãos algo bem atual que nós estamos sofrendo, que é remédio para a ansiedade. Reflexões no isolamento, remédio para a ansiedade. E uma das cartas que o apóstolo Paulo enviou para falar sobre este assunto foi aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá de podermos estar meditando na tua palavra, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha falar nos corações, Senhor, dos nossos irmãos que estão nos seus lares, para estar alimentando-se de ti, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo ministre a palavra em nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, como eu disse, serão algumas reflexões que nós iremos estar trabalhando, conversando, e o Espírito Santo estar ministrando em nossos corações durante esse mês. Paulo está preso em uma prisão domiciliar, como eu já disse, quando ele envia essa carta. E lá ele recebe uma visita enviada pelos filipenses, o seu amigo e companheiro Epafrodito. E com ele também foi enviada uma ajuda financeira para Paulo. Paulo escreve uma carta para Epafrodito, então levar de volta aos filipenses. Carta essa como a carta da alegria. A alegria de Paulo, assim como ele fala que a igreja de Filipos era a sua alegria. Essa carta vem com alguns teores teológicos, assim como todas as cartas de Paulo. Mas também esta carta traz consigo muita prática de vida, muita condução de nós como cristãos no dia a dia. Então, com muita reflexão vem essa carta aos filipenses, como nós enfrentamos as dificuldades do nosso dia a dia. E uma delas que o apóstolo Paulo trata dentro desta carta, dentro de muitos outros assuntos, o apóstolo Paulo deixa claro sobre a ansiedade. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade é a preocupação ou inquietação que nos divide interiormente e rouba a nossa paz. A palavra ansiedade traz consigo o significado de cortar o oxigênio. Ela tira a nossa possibilidade de respirar. O Yersby diz que a palavra ansiedade traz a ideia de sermos arremessados para várias direções e então nos sentirmos perdidos. A ansiedade, na maioria das vezes, são preocupação, são medo concernente ao futuro, com o amanhã. A maioria das vezes, nós, por causa de ansiedade, sofremos por coisas que nunca irá acontecer. Porque a ansiedade faz isso. A preocupação como será o nosso amanhã. A preocupação como será o nosso trabalho no dia de amanhã. A preocupação se eu vou ter trabalho no dia de amanhã. Então nós sofremos hoje o que nem sabemos se nós iremos sofrer no dia de amanhã. Eu vi um documentário ontem à noite que se chama Me Cuidem-se. Se você olhar, está fora gramaticalmente, mas tem esse nome, esse documentário, de me cuidar e do próximo se cuidar, relatando
relatando nesse documentário, você pode procurar no YouTube, relatando como as pessoas estão sofrendo psicologicamente nesse isolamento. Mas a maioria desse sofrimento é concernente o que virá depois desse isolamento, porque a ansiedade faz isso, faz com que nós soframos de forma de coisas que nós nem sabemos se ela vai se concretizar. O Covid-19, juntamente com o isolamento, está alterando completamente o meu estilo de vida e o teu estilo de vida. Em um cenário de incerteza é normal sentir ansiedade, porque nós não temos certeza como será o amanhã. No entanto, é necessário gerenciar essa ansiedade para podermos dar o melhor de nós e vencermos essa situação. Na psicologia, conhecemos muito bem um fenômeno chamado contágio social. O que é o contágio social? São situações nas quais as emoções se propagam até desencadear situações de estresse elevado, preocupação e também traz consigo o pânico. Nesse momento, se para vocês terem ideia, eu vi também uma reportagem, muitas pessoas estão com seus estoques de alimento, e o que mais me chamou a atenção é que uma pessoa está com um estoque de papel higiênico que durará para 3 meses. O que é isso? O que é isso? É preocupação com o amanhã, preocupação concernente ao futuro. O medo, a preocupação, pode ser, no cenário atual, um segundo vírus tão letal quanto o Covid-19. O problema é que, se nos deixarmos por ele, vai intensificar o nosso mal-estar psicológico e o nosso entendimento, a nossa mente. Mas existem alguns remédios para nós que somos filhos de Deus, para você que é filho de Deus, cristão salvo em Cristo Jesus. E talvez você tenha sofrido com esse isolamento, tem sofrido com as preocupações do dia de amanhã, tem sofrido como será o dia de amanhã. Para mim e para você, existem alguns remédios que o apóstolo Paulo também disse aos filipenses. Como tratar essa ansiedade? A NVT, a Bíblia que eu estou usando hoje, diz-nos: não vivam preocupados com coisa alguma. Mas tem uma vírgula e diz: o primeiro remédio, a oração. A Bíblia diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. Ao invés de viver preocupado, ao invés de viver com medo, ao invés de viver com seu psicológico abalado, ao invés de você sofrer pelo dia de amanhã, ore. O apóstolo Paulo nos diz. A oração. Se a ansiedade é uma doença, o apóstolo Paulo diz que a oração é um remédio para nós. Orar a Deus é dialogar com Deus, é conversar com Deus, é expor os seus medos, expor as suas ideias, expor as suas preocupações a Deus, expor os seus problemas a Ele, e a partir daí contemplar a majestade de Deus. Quando nós oramos, nós dialogamos, conversamos com Deus, e ao mesmo tempo nós contemplamos a majestade do nosso Deus. Em uma reportagem no site que se chama A Mente Maravilhosa, uma psicóloga diz que a forma de tratarmos a ansiedade nesse isolamento é conversar através das ferramentas disponíveis que nós temos. Ela diz: por outro lado,
é essencial manter o contato com quem você ama. Agora mais do que nunca, o WhatsApp e as chamadas de vídeo serão nosso apoio cotidiano. Façamos uso dessas ferramentas e mantenhamos a esperança. A psicóloga Emmeline Frigato. O que me chamou a atenção, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo aqui também tem essa mesma ideia de conversar, de dialogar. Mas a ideia do apóstolo Paulo é: converse com Deus, ore a Deus, fale com Deus, dialogue com Deus. É lógico que o nosso relacionamento com as pessoas é importante, é muito bom. Mas o que eu quero lhe perguntar é isto que o apóstolo Paulo está dizendo: como está o nosso relacionamento com Deus diante de tantos problemas que temos sido afligidos? Como está o nosso relacionamento com Deus diante deste isolamento de pessoas? Como está o nosso relacionamento com Deus diante de tantas informações que temos recebido? Você tem usado a ferramenta que Cristo deixou para nós quando o véu se rasgou? Que ferramenta é essa? Os nossos joelhos, a nossa conversa, o nosso diálogo com Deus. Você tem usado as ferramentas que estão disponíveis para você? Você tem usado as ferramentas quando Cristo ligou novamente o nosso contato, ligou o elo de volta para com Deus? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Quando ficarmos ou estamos ansiosos, a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? O apóstolo Paulo deixa claro: a primeira coisa que devemos fazer é, ao invés de ficar preocupado, busque a Deus. Quando estamos ansiosos, precisamos saber que Deus é grande, suficiente, que Deus é poderoso para nos ouvir. Ao invés de ficar preocupado, orem a Deus. Ele é suficiente, capaz de cuidar do nosso amanhã. Ele é suficiente, capaz de cuidar do nosso futuro. A ansiedade, os nossos medos e preocupações ao futuro não estão nos livros de autoajuda. A cura da nossa ansiedade, da nossa preocupação está em falar, conversar, dialogar com Deus Todo-Poderoso. E a partir do momento que nós conversamos com Deus, que nós falamos com Deus, usamos a ferramenta que está disponível a nós, o nome de Jesus Cristo, nós agora recebemos a paz de Deus. A Bíblia nos diz: então do que? Então, depois que vocês orarem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez, depois de fazer isso, você estava preocupado, você orou, agradeceu a Deus por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele pode fazer, agora vocês experimentarão a paz de Deus. O lugar que a ansiedade e as preocupações ocupavam, agora após a oração, este lugar é ocupado pela paz de Deus. Paulo nos diz que após orarmos, falarmos com Deus, expormos nossas preocupações, nós experimentamos a paz de Deus. Paulo também agora, além de falar que nós experimentamos a paz de Deus, ele dá um volume de 3 verdades nessa paz. Ele coloca ainda mais conteúdo nessa paz de Deus. A primeira é que ela é uma paz divina.
A Bíblia nos diz: a paz de Deus. A paz é de Deus. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós agradecemos por tudo que Ele já fez, quando nós pedimos aquilo que precisamos, nós não desfrutamos, nós não experimentamos na paz daquilo que talvez iremos receber. Nós não nos alegramos talvez naquilo que pedimos e iremos receber. Não, nós desfrutamos da paz divina, da paz de Deus. E o interessante é que essa paz só podem receber aqueles que adquiriram a paz com Deus. Porque você hoje tem paz com Deus. Agora você ora em vez de ficar preocupado. Agora você agradece. Agora você pede. E agora você tem paz com Deus. Agora você desfruta da paz de Deus. O mundo tem tentado tranquilizar o povo nesse momento. O mundo tem tentado oferecer paz à população. Mas não é a paz de Deus. Não é a paz que Deus tem. A paz de Deus é ultra circunstancial. O mundo tem oferecido paz, o mundo tem oferecido tantas coisas. Apesar que nós abrimos o jornal, ligamos a TV, são notícias só devastadoras. Mas independente disso, o que eu quero lhe dizer é que você desfruta de uma paz de Deus, que não está concernente ao que a mídia passa, o jornal passa. Você tem paz com Deus, e por causa que você tem paz com Deus, você desfruta de uma paz ultra circunstancial. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 27, diz-nos assim, na linguagem NVT: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. O mundo não pode dar essa paz para você. O mundo não pode dar essa paz que, independente das circunstâncias, você tem paz. Essa paz é um presente, é um dom, carisma, é um presente de Deus, que Deus tem para você nesta noite. A segunda verdade que a Bíblia nos mostra, que essa paz é uma paz que excede o entendimento. No versículo ainda 7, a Bíblia nos diz: então vocês, depois de orarem, em vez de ficar preocupados, orarem, agradecer e pedir, aí vocês experimentarão a paz de Deus. Que paz é essa? A paz que excede todo entendimento. A paz de Deus transcende qualquer entendimento humano. Essa paz não está à parte da dor. Essa paz não está à parte das lágrimas. Esta paz não está à parte do luto. Mas ela coexiste com tudo isso. E tendo essa série de coisas, e mesmo assim, você sente paz. Por isso que ninguém entende. É por isso que essa paz de Deus excede qualquer tipo de entendimento humano. É por isso que os executores não entendiam quando eram os mártires levados à fogueira, jogados às feras, decapitados, e não negavam a Cristo. Como pode essas pessoas, sendo levado a leões, a feras, sendo apedrejados, sendo ateados fogo,
E mesmo assim essas pessoas não negam a Cristo. Por quê? Porque nós temos uma paz ultra circunstancial. E essa paz excede todo entendimento humano. As coisas estão ruins. As coisas não estão boas. O Covid-19 está aí. O isolamento está aí. A economia está feia. O governo, nós já não sabemos mais o que acontece. Mas a nossa paz não está nesses homens. A nossa paz está em Cristo Jesus. A paz de Deus. Sabe o que acontece? É que as pessoas estão buscando paz nos lugares errados. As pessoas estão gastando o seu tempo, ao invés de orar a Deus, estão gastando o seu tempo em outras coisas. Buscando paz em pessoas erradas. Buscando paz em lugares errados. E aí, não terão essa paz. Mas a paz de Deus, que nós experimentamos quando oramos, quando agradecemos e quando pedimos, esta excede todo entendimento humano. E é por isso que os executores não entendiam. Como pode esses homens? A história nos diz sobre Policarpo, que atearam fogo, ele louvava a Deus, até ao ponto das pessoas pedirem para acabar logo com aquilo, porque as pessoas não entendiam. Como pode uma pessoa atear fogo, louvando a Deus, ao invés de negar, blasfemar ou fazer tantas outras coisas, ela exalta a Deus? Como pode isso? E eles começaram a pedir: execute-o rapidamente, porque nós se converteremos. O que é isso? É uma paz de Deus, que excede qualquer tipo de entendimento. Mas a terceira verdade é que a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A palavra usada para guardar, que Paulo usa, é um termo militar, de estar em guarda, sempre alerta. Nesse isolamento, meus irmãos, nós temos vivido tempos de sermos bombardeados por informações sobre o Covid-19, sobre isolamento. Mas aqui no Brasil, como não foge da praxe, o negócio vai mais além, né? Aí envolve política, envolve ainda mais economia, e nós somos bombardeados de informações. Temos sofrido, além de todas essas coisas, com a política. E eu não estou aqui para sair em defesa de ninguém além da verdade, porque a verdade, ela subsiste. E isso, o que eu quero chegar a um determinado comum, é que essas coisas têm tirado a paz das pessoas. Estas informações têm tirado a paz das pessoas. Como o Covid, o isolamento, a economia, a política, tem roubado a paz das pessoas. As pessoas têm vivido ansiosos. As pessoas têm vivido preocupados. As pessoas têm se contaminado tanto pelas informações de morte, de doença, de política, e aí vivem ansiosos, preocupados, e pior, em discussões, que se esquecem que há um remédio para tudo isso. Acabam se esquecendo que há um remédio para essas preocupações. Qual é esse remédio? A oração. Para experimentarmos a paz de Deus, que excede o entendimento e que guarda os nossos corações e nossas mentes dessas coisas. As pessoas depositam a sua confiança nos homens. As pessoas têm militado muito mais para os homens do que para o reino de Deus. As pessoas têm militado muito mais para pessoas que não conhecem na sua intimidade, quando conhecem a Cristo. E sabe o que acontece? Tem gerado tudo isso? As pessoas têm vivido nervosas, ansiosas, preocupadas.
Mateus 6, 32 ao 33. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. As pessoas têm vivido preocupadas como será amanhã, fazendo atos totalmente irresponsáveis. Totalmente irresponsável, porque estão depositando uma confiança em homem. E eu pergunto para você, aonde fica aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou? Nossas preocupações. Eu estou falando para você que você não deve defender o que é certo. Defenda o que é certo. Mas acima do que é certo é a verdade. E a verdade é o reino de Deus, a pessoa de Cristo e a pregação das boas novas do Evangelho da salvação. Hoje vemos pessoas mais militando por homens e não vemos o mesmo empenho de estar militando pelo reino. Vemos as pessoas militando e fazendo tantas coisas e não vemos o mesmo empenho na pregação do Evangelho, aquilo que traz o resultado da transformação para uma sociedade, aquilo que traz o resultado numa transformação de um bairro, de uma rua, de uma cidade, de um estado, de um país. Sabe o que é? É a pregação do Evangelho da salvação. É isso que pode trazer paz aos corações. É isso que pode trazer paz, que excede o entendimento. Você pode oferecer uma paz diferente dessa que estão buscando. Você pode oferecer uma paz diferente dessa que os homens estão oferecendo. Você tem algo muito mais valioso dentro de você, muito além do que isso que estão oferecendo, ou disso que estão buscando. Gaste seu tempo naquilo que a ferrugem não corrói e a traça não come. Gaste seu tempo nisso. Ore a Deus. Busque a Deus. Então, nós temos isso dentro de nós, para dizer às pessoas que estão preocupadas, concernente ao futuro, dizer: olha, a paz não está nisso, a paz está em Cristo Jesus. E você talvez tenha vivido uma vida de preocupação, e você encontra essa pessoa preocupada. Diga a ela: olha, ao invés de ficar preocupada, ao invés de militar por tantas coisas, ore a Deus. Receba a paz de Deus. Essa paz que excede o entendimento. Essa paz ultra circunstancial. E essa paz que guarda os nossos corações, sabe? Porque as pessoas estão com seus sentimentos, emoções abaladas e com sua mente abalada. Sabe por quê? A Bíblia está clara em dizer: porque não experimentou a paz de Deus. Sabe por que as pessoas estão perdendo tanto o foco? E vivendo de uma forma, aguardando um reino na terra, assim, não o reino de Cristo. Porque estão perdendo o foco, isso, buscando uma paz em outras coisas, que não é a paz do reino de Deus. Então você, nesta noite também, que talvez esteja ansioso, preocupado, eu quero lhe dar um conselho que o apóstolo Paulo deu quando ele estava em isolamento. Converse com Deus. Busque a Deus. E você receberá, experimentará essa paz. A paz de Deus, divina, de Deus, que vem de Deus. Você experimentará essa paz. E essa paz de Deus
excede qualquer tipo de entendimento humano. E essa paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente dessas coisas. Ocupe a sua cabeça com coisas boas. Temos vivendo dentro de um isolamento onde ligamos a TV, meu Deus do céu. Depende do jornal que você assiste, você tem que correr, passar álcool, pôr a máscara para assistir o jornal. Ocupe a sua cabeça com coisas boas. Fale com Deus. Leia a palavra do Senhor. E ao invés de ficar preocupado, ore a Deus, dando graças por aquilo que Ele já fez e pedindo aquilo que você precisa. E a partir daí, você experimentará a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda o coração e a mente do homem em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, te engrandecemos, Senhor, e te adoramos, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, essa paz nós encontraremos somente em Ti, Senhor. Encontraremos somente na Tua presença, Pai. De joelhos dobrados, com face no pó, buscando a Tua face. Ó Senhor, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, e também faça, Senhor, que nós possamos transmitir essa paz. Levar essa paz aos homens. Permita-nos, Senhor, e ajuda-nos a sermos instrumentos para mudarmos a nossa rua, o nosso bairro, o nosso estado, a nossa cidade e esta nação, Senhor. Mas só fazemos isso, Senhor, com a pregação da salvação, a pregação do Evangelho. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo.